falando desse período da igreja de Sardes, aquele Balaão lá do período de Pérgamo e as coisas erradas que ele ensinou, número 3.1.7, Agostinho, Lutero e a Guerra Santa. Bom, Lutero, ele era um fã de Agostinho, né? Já que ele mantém as doutrinas de Agostinho, tanto do batismo infantil quanto da predestinação. As doutrinas que Agostinho, vamos dizer, apoiou, que eram diferentes do que a igreja primitiva apoiava. Lutero defendia o uso da força contra os hereges, fossem eles cristãos anabatistas ou judeus. Lutero chegou a organizar um exército juntamente com a Igreja Católica para combater os anabatistas, tá bom? Então ele organizou um exército junto com os católicos. Em sua obra Dos Judeus e Suas Mentiras, essa aqui é uma das piores coisas que eu já vi um homem que se diz cristão escrever, né? Vindo do Papa, eu consideraria até normal, porque o catolicismo tinha esse problema com o judaísmo. Mas de um reformado eu não esperava. Publicada em 1543, Lutero afirma assim na página 9. Você pode baixar esse livro na internet, Dos Judeus e Suas Mentiras, escrito por Lutero. Ele diz assim, olha: em vez de matá-los, os deixamos impunes pelos seus assassinatos, blasfêmias e mentiras, e dando-lhes espaço entre nós. É assim que Lutero fala dos judeus. Em vez de matá-los, os deixamos impunes. Ele prossegue: primeiro devíamos incendiar suas sinagogas ou escolas, e o que não queimar devia ser soterrado definitivamente para a honra de nosso Senhor e da cristandade, mostrando a Deus que não toleramos ofensas ao seu filho, nem a quem o segue. De onde vem isso? Isso vem de Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica beatificou ele, né? Ele é um santo. Todo esse apoio de perseguição, de morte, está na obra de Agostinho, Cidade de Deus, porque ele defende, nós temos que implantar o reino de Deus na terra. E vai ser na base da força, então terá que ser na base da força, era o que ele defendia. O Papa do do período da Reforma, né, diz que em determinados debates, católicos e reformados com os anabatistas, porque os anabatistas falavam, olha, nós não pegamos em arma, cristão não pega em arma, né, para defender a nossa fé. Aí os católicos falavam, mas como vocês vão deixar os islâmicos invadir a Europa e tomar tudo? Então nós temos que pegar em arma. Então os católicos atacavam os muçulmanos nas guerras, né, que eles chamavam de Guerra Santa também, né? Era assim com as guerras deles. E os muçulmanos também atacavam os católicos. Prosseguindo. No Deuteronômio, diz Lutero, Moisés diz que uma cidade onde se pratica a idolatria deve ser destruída pelo incêndio. Olha, ele pegou o problema da guerra de um povo, né, da questão física de Israel, para aplicar ao reino de Deus. Jesus Cristo nunca mandou a igreja fazer o mesmo que Israel fazia. Israel precisava, vamos dizer, conquistar uma terra, não havia outra maneira de Israel entrar naquela terra. Naquela época era assim, guerreando. O que Agostinho fez de criar o sistema de guerra santa é algo sem precedente no cristianismo. Jesus nunca falou para nós fazermos o que Moisés precisava fazer para entrar em Canaã, depois com Josué. Então, isso não se aplica ao cristianismo. O cristianismo sempre foi pacífico. Se nós reconhecermos isso como cristianismo, aí os ímpios aí do mundo estão certos em dizer, como um ateu que escreveu um livro lá, o livro negro do cristianismo, que ele conta todas essas coisas de Agostinho e ele fala, olha, como que pode uma religião dessa? Essa religião é opressora. Ou seja, o que Agostinho trouxe, o que a Igreja Católica trouxe, foi um motivo
para o mundo olhar para o cristianismo como um sistema opressor de fé, o que não é verdade. Prossegue. Lutero continua dizendo: se Moisés fosse vivo, seria o primeiro a incendiar as escolas judaicas. Olha que absurdo o homem escrever uma coisa dessa. Isso não é coisa que um cristão escreva. Nem com problema mental um cristão escreveria uma coisa dessa. O natural do cristianismo, aquele homem que eu citei, Menon Simons, ele era um católico, ele perseguia os judeus. Quando ele se converteu ao anabatismo, ele abandonou a perseguição na hora, ele declara isso. E Lutero prossegue que não deveria queimar só as escolas, suas casas deviam também ser destruídas, porque dentro delas praticam a mesma coisa que nas escolas. Os judeus deviam ser reunidos sob um único teto, como uma estrebaria, igual aos ciganos, para que saibam que não são donos da terra, mas prisioneiros por suas mentiras e blasfêmia. Em seguida, deviam ser confiscados seus livros de oração e o Talmud, pois só ensinam idolatria e mentiras. É claro que o Talmud tem um monte de coisa errada, né? Não é, apesar de ser uma interpretação da mensagem bíblica, mas não, a Bíblia não ensina você queimar os livros dos pagãos e os adversários. Nesse caso aqui, os judeus estão como pagãos, né? Depois, proibir todos os meios que os rabinos continuem a pregar, pois perderam o direito de pregar. Devíamos fazer como a França, a Espanha e a Boêmia, ajustar contas, tirar deles o que nos tiraram, expulsá-los daqui, pois a ira de Deus é contra eles e tratá-los com piedade é inútil. Então, fora com eles. Infelizmente, Lutero foi inspiração para o holocausto de Adolf Hitler. É verdade, Adolf Hitler usou mesmo, tanto para os protestantes da Alemanha, né, onde o luteranismo domina até hoje, tanto entre os protestantes luteranos, como com os católicos. Ele escreveu também carta ao Papa dizendo: olha, eu tenho uma solução final para esse problema que você carrega há tanto tempo, que são os judeus. Ou seja, eu tenho um plano de extermínio com eles, tá bom? E para os reformados também, ele pegou a assinatura de muitos reformados, porque dizia: olha aqui o que Lutero falou, tá bom? E também temos que ser sinceros aí que teve reformados que não assinaram. Teve um reformado que era liberal teológico, não acreditava na Bíblia como inspirada por Deus, mas ele se recusou a assinar. Ele discordou de Lutero e não assinou.